este momento que nós estamos aqui à beira de um lago, à beira de águas, nós vamos cumprir uma obediência que o nosso Senhor nos ensinou a sua igreja. Foi desta forma que no Rio Jordão aconteceram a ocorrência dos primeiros batismos dos discípulos do Senhor e daqueles que professavam e criam no Senhor. Então a igreja tem a autorização para poder dar continuidade a esse procedimento. Não é um sacramento, não é um rito religioso, é apenas um memorial, é uma memória da significância e do significado do batismo da imersão. Então nós podemos perguntar, qual a importância do batismo nos dias de hoje? É o mesmo do início da igreja. Qual o motivo de batizar? É o mesmo motivo do início da igreja. Porque o batismo, de acordo com as Sagradas Escrituras, é um testemunho externo do que aconteceu no interior da vida de um crente, de um recém-convertido, como Jesus, seu Senhor e Salvador. Ao convertido, aquele que professa, que entregou sua vida ao Senhor, é necessário ele expor essa decisão através do batismo. E o batismo ele torna-se um marco memorial da sua nova vida. Ele confirma a nova identificação do crente com a morte de Cristo, sua sepultura e sua ressurreição para a nova vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta endereçada aos irmãos de Roma, a conhecida carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, ele diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E ele faz uma pergunta: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Esta é a ocorrência interior do homem, esta é a ocorrência da própria conversão. Então, o batismo, que ele é uma imersão total do corpo do batizado, batizando nas águas, ele retrata o sepultamento de Cristo. O ato de sair das águas retrata a ressurreição, uma nova vida que se apresenta ao mundo. Então, antes do batismo, o convertido batizado deve ter confiado, entregado sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O candidato deve compreender o significado do batismo. De acordo com a Bíblia, o batismo é um dos primeiros passos de obediência. Uma proclamação pública de fé em Cristo, somente em Cristo. Declarar público e notório o comprometimento com Jesus e a sua identificação com a sua morte, ao sepultamento da velha vida, o novo nascimento e a apresentação para a sua futura ressurreição dentre os mortos. Amém? Amém. Então o batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que crê. Amém, irmãos? Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na relato de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus apresentou esta ordenança aos seus discípulos, apresentou essa ordenança à igreja dele, este selo de fé público e notório, que é evidenciado entre os homens. Então ele deve ser visto como um selo de justiça, não pelo ato, mas pela ocorrência interna de uma nova vida daquele que professou sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que diz no versículo 15, e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Aqui nós evidenciamos que só o batismo não salva, mas o salvo é batizado, porque antes de ser batizado, ele já creu. Amém, irmãos? Ocorreu com o nosso irmão Valdemiro e ocorreu com o nosso jovenzinho, irmão Rafael. Assim, quando ele entendeu o Evangelho, com todas as dificuldades que ele possa ter tido e que ainda tem como um jovem, ele entendeu que era necessário crer e ser batizado e se apresentou para tal ato. Então essa é a razão que nós batizamos a esses irmãos. Essa é a razão porque, por exemplo, nós não batizamos criança, porque Jesus não ensinou o batismo de criança. Porque a criança não sabe o que faz, ela não tem decisão. Mas um jovem igual Rafael, nós só estamos batizando ele porque ele tomou uma decisão de ouvir a palavra de Deus e se apresentar vir às águas. Então o batismo não salva, o batismo não assegura a salvação, mas ele acompanha a salvação dos salvos. Amém, irmão? Amém. É bem claro notar que dizer a você que está aqui, batismo não salva ninguém. Jesus disse, aquele que crer e for batizado. Amém? Pedro diz, o apóstolo Pedro, que também como uma verdadeira figura agora nos salva, o batismo não de despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. É isso que salva, de uma boa consciência com Deus, né? Não um despojamento da imundícia da carne, mas sim uma entrega verdadeira que se apresenta no batismo e, consequentemente, o despojo de tudo que é inútil neste mundo para apresentar ao Senhor numa nova vida, numa nova empreitada, podemos dizer. Amém? Por isso que Paulo diz em Romanos, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A igreja do Senhor, esses dois irmãos, já andam em novidade de vida. O batismo agora é o selo da identificação da sua nova vida. É cumprir. Todos os batismos, quase todos os pastores lembram daquele homem, aquele eunuco, secretário de uma rainha chamada Candace, que quando ouviu, ele estava lendo o profeta Isaías, não entendia. Felipe, o evangelista, chegou para ele e fez ele entender o que ele lia. Então ele perguntou, o que me impede de ser batizado? Falou, nada, tem água, vamos ao batismo. Nós poderíamos ter batizado os irmãos imediatamente assim quando eles manifestaram sua fé pública. Mas nós achamos melhor no dia de hoje eles serem batizados. Se porventura o Senhor lhes chamasse antes desse ato que nós estamos fazendo aqui, eles já estavam na glória com o Senhor. Amém. Assim como aquele ladrão na cruz que se converteu um pouco antes da sua morte. E Jesus disse a ele, hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Porque nós cremos que quem salva não é o batismo, quem salva é o autor do batismo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens para que possamos ser salvos. Amém? Amém. Nessas breves palavras, neste momento maravilhoso, mas singelo ao mesmo tempo, simples, acompanhado da maioria dos irmãos da igreja que vieram aqui agraciar, dar o seu abraço de apoio, a sua palavra de união, como nós pregamos ontem na igreja, a sua palavra de que está junto nessa empreitada até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos nesse momento descer as águas, junto com os dois irmãos, e depois do batismo gostaria que todos dessem um abraço, a saudação a esses dois novos irmãos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.